Começamos agora mais um Câmara Aberta pela TV Câmara de Itajaí, no canal 14 da NET e também pelo YouTube da Câmara de Vereadores de Itajaí. E por causa das medidas para a prevenção da Covid-19, esta entrevista é feita pela internet. A preocupação com a qualidade de vida no planeta Terra passa necessariamente pela forma como nos relacionamos com o meio ambiente e das práticas que associamos, como a coleta e destinação correta dos resíduos, as ações de conservação e economia de água, preservação do solo e das matas, entre tantos impactos gerados no dia a dia. Ou seja, a nossa relação com o meio ambiente é diário e atinge todas as atividades humanas. Pensando nisso, é que o Poder Legislativo de Itajaí instituiu em 2017 a Comissão de Gestão Ambiental da Câmara de Vereadores. E para falar sobre o trabalho realizado pela comissão e as boas práticas implementadas na Câmara, nós recebemos hoje a presidente da Comissão de Gestão Ambiental, a nossa colega, servidora do Legislativo, Sabrina Schneider. Sabrina, seja muito bem-vinda aqui ao Câmara Aberta. Boa tarde, Elis. Boa tarde a todo mundo que está assistindo a gente. Agradeço o convite para participar e falar um pouco desse tema que é tão importante. Imagina. Sabrina, você está na comissão já praticamente, eu acho que desde o primeiro dia. Conta pra gente como é que foi ter essa ideia e essa necessidade. Ela surgiu de quê? De se implementar uma comissão para tratar desse assunto de preservação do meio ambiente, para boas práticas aqui dentro da Câmara. Então, Elis, na verdade, em 2015 foi instituído o Plano Câmara Sustentável por meio de uma lei, né? A Lei 6679. Então, a partir de então, dessa lei, começou a se pensar nas próximas etapas, né? O que a gente faria, então, para colocar o Plano Câmara Sustentável em prática? Em 2016, já no ano seguinte, foi contratada uma empresa que realizou um diagnóstico e o nosso plano de gestão ambiental também. Ela começou em 2016, ali eu já comecei a participar como fiscal desse contrato, então pude participar um pouco da elaboração desse documento, né? Em 2017, essa empresa entregou esse documento pronto, o plano de gestão ambiental, e nesse plano, então, foi sugerida a criação de uma comissão de gestão ambiental para colocá-lo em prática, né? Porque a gente não tem contratado um engenheiro ambiental, né, de forma específica atuando nessa área. Então, foi sugerida a criação de uma comissão que pudesse colocar todos esses eixos, né, do nosso plano de gestão ambiental em prática. São 9 programas que esse plano de gestão ambiental possui, então ele é bem complexo, assim, bem amplo, né? Seria muito complicado de uma pessoa, por exemplo, colocá-lo em prática sozinha. E daí, a partir disso, criou-se essa comissão, que foi instituída em 2017, né? Primeiro foi instituída a política permanente de gestão ambiental, e na sequência, então, uma portaria nomeou os membros dessa comissão. Hoje vocês são em quantos na comissão? Nós somos em 7 pessoas, 7 servidores. São servidores, é legal que a comissão ela é multidisciplinar, é uma comissão que ela é composta por servidores de vários departamentos aqui dentro e também com formações bem distintas, né? Então é bem interessante porque agrega bastante. A gente hoje tem o Felipe, que é o vice-presidente, que é da área da comunicação, o William, que é da procuradoria, a dona Alba e a dona Maria de Fátima e a Roberta, que são lá do Balcão da Cidadania, e o Cristiano, né, o Frank, que é do arquivo, e eu. E Sabrina, assim, ó, desde sempre, eu estou na Câmara desde 2010, né, e desde que eu entrei aqui já existiam, assim, algumas ações pontuais, aquelas que a maior parte das empresas e dos órgãos públicos fazem, né, tipo, incentive, saia da sala, apague a luz, utilize os papéis dos dois lados, com a impressão dos dois lados. Então, quer dizer, são medidas simples que trazem o retorno, mas quando essas ações elas têm que ser incentivadas e aprimoradas e quando elas não dão mais conta do que precisa fazer. Como é que vocês chegaram nesse ponto de dizer assim, bom, isso não é uma política de economia e de cuidado com o meio ambiente, é também
é um complemento, digamos assim. Quando que vocês chegaram nesse ponto e como é que vocês traçaram a estratégia de trabalho? Foi toda em cima daquele planejamento feito pela empresa que foi contratada ou vocês mesmo, ao longo do tempo, começaram a cada um ver qual era a necessidade pontual da Câmara de Vereadores? Então, Elis, o que norteia o trabalho da comissão, a princípio, é o plano de gestão ambiental. Como eu comentei contigo, ele tem vários programas dentro dele, desse plano, né? E dentre eles, por exemplo, tem o de educação ambiental, o programa de educação ambiental, que nos permite, então, trabalhar com toda essa parte de mudança de cultura, né? Porque a gente precisa, na verdade, sensibilizar esses servidores para a mudança. Não adianta a gente criar um ato da mesa diretora ou a gente colar um adesivo na parede pedindo para apagar a luz se a gente não sensibiliza o servidor para ele entender o porquê da necessidade disso, né? Então, assim, basicamente a comissão ela trabalha tendo o plano de gestão ambiental como uma base, como um norte, né, um referencial teórico. Mas também a gente não precisa ficar preso nele, né, limitado ao que está escrito ali. Ele é um plano bem abrangente, assim, bem genérico, então a gente pode transitar aí por todos esses programas, inclusive, por exemplo, a educação ambiental, que é um programa específico, ele transita por todos os outros, né, programas, porque todos eles vão exigir, quando a gente vai falar por exemplo, da gestão dos resíduos aqui da Câmara, a própria gestão de eficiência energética, o programa de eficiência energética, tudo isso vai envolver que os servidores estejam sensibilizados, que a gente crie essa cultura que consiga, né, criar raízes por todos os departamentos da casa, né, seja realmente uma cultura da instituição. Então, a gente trabalha tendo como norte esse referencial teórico ali do plano de gestão ambiental, mas a gente também é livre para poder transitar. Eu me lembro, tu falaste agora da questão da educação ambiental, a sensibilização do servidor. Não me recordo agora qual foi o ano, acho que foi 2017 ou foi 2018, não me recordo, quando foi implantado aqui tentar acabar com o uso do plástico, né, dos copos plásticos, copos descartáveis, quer dizer, fazer todo um outro plano, foi inclusive investido um valor bem considerável pela Câmara para aquisição de canecas, tudo material permanente para cada servidor, para que ele pudesse se sentir incluído e participar também. Houve bastante resistência. Como é que você encara essa resistência e como é que a comissão se agilizou para conseguir quebrar essa resistência ao uso correto do material que tinha sido destinado para isso? Então, Elis, na verdade, antes de trabalhar aqui na Câmara, eu já trabalhava com educação ambiental, né, em organizações da sociedade civil. Então, eu já tinha um pouco de noção que essa resistência existe, né? Mesmo quando a gente sabe que a mudança ela vai ter uma consequência, um resultado positivo, mesmo assim a gente resiste a ela, sabe? Isso é um comportamento bem comum. Desde o começo, nas reuniões da comissão, eu falei isso com o pessoal, né, com os integrantes. Olha, pessoal, a gente vai trabalhar a questão da sensibilização, da educação ambiental, mas a gente não pode esperar que seja uma mudança rápida. Na verdade, a sensibilização dessas pessoas, não só dos servidores da casa, mas dos próprios atores que estão aqui envolvidos, né, que transitam aqui, empresa terceirizada, visitantes, isso vai exigir tempo e vai ter que ser um processo contínuo e permanente, sabe? Isso nunca pode parar, a gente vai ter que estar sempre sensibilizando as pessoas para essas questões. Eu não vou dizer que a gente conseguiu alcançar o sucesso total, apesar da gente, por exemplo, nesse caso específico, né, que tu citou, que a gente comprou material permanente para os servidores da casa, né, squeezes e canecas, a gente fez a substituição dos copos plásticos por materiais biodegradáveis, já teve um impacto bem considerável, né, a gente reduziu em 70% o uso desse plástico descartável aqui na casa. Às vezes a gente vê, né, que um servidor ou outro acaba usando esse material que seria destinado apenas aos visitantes, né, seria a ideia, mas acho que a gente conseguiu avançar bastante. O que acontece é o seguinte, Elis, a gente, antes de eu estar aqui trabalhando, eu comecei aqui no dia 1º de junho a trabalhar de forma específica com gestão ambiental. Então, antes disso, a comissão estava tendo bastante dificuldade, né, de se reunir, porque é uma comissão voluntária, então a gente, além de exercer nossas funções aqui na casa, a gente tentava encaixar ali, né, no tempo que dava, para a gente se encontrar e planejar essas ações e executá-las. Então, o que a gente espera, até foi um grande passo, assim, né, desse presidente, poder destinar um servidor para trabalhar com isso exclusivamente, com essa questão de sustentabilidade, gestão ambiental, a gente consiga avançar um
pouco mais nesses programas, né, do plano de gestão ambiental, inclusive com relação à educação ambiental, que para mim é um dos programas mais importantes, né, não excluindo a importância dos outros, mas talvez seja essencial para a gente conseguir com que essa cultura ela permeie, né, todos os departamentos da casa, enfim, realmente uma cultura ambiental Com da instituição. certeza. Sabrina, tu falaste agora, né, que foi uma mudança neste ano agora sob a presidência do vereador Marcelo Werner, que vocês conquistaram, né, esse poder fazer um trabalho continuado, não apenas pontualmente algumas políticas, mas esse trabalho de Sim. educação ambiental é uma coisa que tem que estar no dia a dia, e se você não consegue implementar isso no dia a dia, fica bem mais difícil de implementar como uma política pública da instituição, né? É difícil. A resistência existe e vai ser um trabalho que a gente vai ter que fazer o tempo inteiro, sabe? De sensibilização, de estar educando as pessoas, né? Contribuindo para essa formação de consciência, enfim. Mas agora a gente vai começar o nosso planejamento e tal de ações, então acho que a gente vai conseguir avançar bastante também nessa Com certeza. educação ambiental. Sabrina, a gente tem que fazer agora um pequeno intervalo, mas na volta a gente vai falar especificamente sobre esses novos planos e outros projetos que já foram implementados aqui pela Comissão de Gestão Ambiental da Câmara de Vereadores. É só um minuto, a gente já volta. Voltamos aqui com o Câmara Aberta, que hoje entrevista a minha colega Sabrina Schneider, aqui da Câmara de Vereadores, que é presidente da Comissão de Gestão Ambiental aqui da instituição. Sabrina, a gente estava falando, né, sobre todos os planos e ações que já ocorreram. Vamos falar um pouquinho assim eu acho, né, assim, que isso deve ser um pouco da menina dos olhos da comissão, né, que foi o sucesso, né, porque esse é um programa de sucesso, que foi exatamente a implementação da energia solar, do uso da energia solar aqui no Legislativo. Isso realmente já deu frutos maravilhosos, né? Já, Elis. Então, a gente até esses dias na live que a gente fez aqui durante a Semana do Meio Ambiente, a gente comentou, tinha que escolher, né, das ações, enfim, que a gente considerava importantes para a gente falar sobre, a gente acabou escolhendo, né, essa nossa usina de geração de energia solar, porque, primeiro, no plano de gestão ambiental, eu acho que ele era, talvez, a ação dentro de um programa mais inovador e impactante, assim, inclusive financeiramente, né? Exigia uma coragem e uma vontade de fazer. Existia um investimento alto a princípio, Um mas com grande um ganho. investimento, sim, acho que um investimento financeiro e um investimento também, né, de mudança de cultura mesmo, né, do próprio órgão. Poucas câmaras de vereadores no Brasil possuem usina de geração de energia solar, enfim. Então a gente achou que foi bem inovador, assim, e realmente foram instaladas 538 placas, né, aqui na nossa usina. Não couberam todas, né, até no nosso telhado, a gente teve que colocar várias delas no estacionamento. Então, para quem não sabe, né, essas placas elas captam luz solar e convertem energia elétrica aqui para casa. A gente ainda não é autossuficiente, a gente nem teve espaço físico suficiente, não teria para colocar todas as placas dessa usina, mas a gente já, digamos que, se eu não me engano, uns 70% assim, a gente tem de autossuficiência ali, de produção de energia, né? O que é muita coisa, né? Bastante coisa. É bastante coisa. Ela começou a funcionar no dia 29 de fevereiro, tá? Tenho até que anotar os dados para não me perder. E só nos 3 primeiros meses de funcionamento, a gente teve uma economia de mais de 40 mil reais. Né? Então, ela, na verdade, a gente consegue também saber desses dados, só para o pessoal de casa saber, que existe um sistema de monitoramento da usina, ela mede a eficiência do equipamento em tempo real. Então, a gente consegue acessar a qualquer momento e saber o que ela está produzindo, né? Como que está funcionando. Então, assim, em um ano de funcionamento,
Câmara economizou cerca de R$ 200 mil em comparação com o mesmo período dos anos anteriores, né? Então, é um valor bem impactante. Eu não gosto muito de falar dessa questão de valor financeiro, né, de números, porque eu acho que a gente também está causando um impacto social, né, a partir do momento em que a gente economiza recursos, enfim, não só financeiro, né? Só que eu sei que isso é importante também, né, para as pessoas, para os contribuintes, enfim, querem saber. Então, é uma mudança que, apesar do investimento grande que teve, também está tendo um retorno grande e muito expressivo, que a gente nem esperava tanto, sabe? Na verdade, Sabrina, assim, ao meu ver, são duas conquistas. Uma delas, e estou falando isso em termos do contribuinte, do cidadão, que ele paga os seus impostos, uma parte desses impostos vem para cá, para a Câmara, em forma de duodécimo, que é o que custeia as nossas atividades aqui, e esse dinheiro está sendo bem empregado. E além de estar sendo bem empregado na preservação do meio ambiente, ele também está gerando uma economia para o cofre aqui Sim, da casa, que depois vai se reverter em devolução disso para os cofres sim, da prefeitura, em que ele vai continuar ganhando, né? sim, justamente. Então, como dizem, né, unir o útil ao agradável, né? A gente faz o que precisa ser feito, essas mudanças elas vão ter que ocorrer. Eu acho que naturalmente já está acontecendo, né? Não só nos órgãos públicos, mas, enfim, todos os setores, né? E a gente está tentando caminhar também ali junto. E essa mudança da cultura que tu comentaste já desde o primeiro bloco também, é uma coisa que vai impactar não apenas a quem vive aqui em Itajaí, a quem utiliza a Câmara de Vereadores, o próprio servidor que está aqui trabalhando, mas acho que a questão da sociedade como um todo, porque, por exemplo, Sim, eu soube que a Câmara, inclusive, já virou um case, já foi tema de debate e tal, e foi colocado assim, um artigo científico sobre um estudo de caso da gestão ambiental aqui da Câmara na revista do TCU. Quer dizer, sim, já justamente. demonstra a importância do trabalho de vocês, né? Sim, justamente. Até na live que a gente fez aqui na Câmara, que está salvo na página do Facebook da CVI, a gente deixou o link desse artigo, né? Que foram dois colegas daqui que escreveram, o William e o Thales. Então, ali eles falam de uma forma bem legal, assim, todas as ações que a gente vem realizando, né? Aqui na casa, a respeito de gestão ambiental, sustentabilidade, enfim. Inclusive, os dados a respeito da nossa usina estão também no artigo deles. E Sabrina, assim, bom, é tanta coisa que tem para falar que é difícil até ver por onde começa. Mas tem algumas ações que já foram feitas antes da gente entrar no que vai ser para o futuro. Eu gostaria de saber contigo, assim, quando vai ser possível ser retomada uma ação que eu gostava demais de fazer, gostava demais de participar, que é o plantio de mudas para compensação de carbono. Você acha que logo depois da pandemia a gente pode voltar a fazer o plantio das nossas árvores? Eu acredito que sim, Elis. Na verdade, assim, a gente até tentou descobrir alguma forma de fazer isso agora na Semana do Meio Ambiente, né? Quando eu comecei aqui no dia primeiro, né, oficialmente aqui trabalhando só com gestão ambiental, já na sequência aconteceu a Semana do Meio Ambiente, a gente conseguiu fazer duas ações aqui pontuais, que foi a nossa live, né, de boas práticas de órgãos públicos aqui de Itajaí, teve a participação da SEMAS do Porto, e a gente fez uma ação em parceria com a Recicla Vale, né, que também entrevistou aqui a dona Marli, enfim. Então, a gente transformou a Câmara por 3 dias num ecoponto de coleta de eletrônicos. E a gente pensou também nessa questão do plantio, né, da compensação de carbono. Só que, para isso, a gente precisa, primeiro, alinhar algumas coisas com o órgão ambiental da cidade, né? Existe uma legislação específica que diz que a gente precisa fazer essa ação juntamente com eles, né? Inclusive o próprio acho que é INIS, ou INIS, não sei como é que fala direito a sigla, que é um Instituto Cidade Sustentável, né? Antiga FAMAI, eles costumam fazer esses plantios perto do Dia da Árvore, ali naquela semana, que é no mês de setembro. Então, a gente está planejando, começando a pensar nisso. A gente vai entrar em contato agora com o órgão ambiental para conseguir organizar. Isso depende também de toda essa questão, né, da pandemia. Então, é uma coisa que a gente não tem como garantir que vai acontecer, mas a gente espera que aconteça, nem que a gente consiga adiar um pouco, enfim, né, pense nos protocolos de segurança, como fazer. A
A gente depende também de local de plantio, né? Que isso vem do órgão ambiental, que precisa nos indicar, nos apontar onde a gente pode realizar o plantio, mas a ideia é fazer. Não é simplesmente sair plantando árvores por aí, né? Existem os locais adequados, a muda adequada, a muda nativa, né? Justamente, até porque para a gente saber a quantidade, inclusive, de mudas que a gente precisa plantar, né? O mínimo ali, né? Para compensar, existe um inventário, né? Então a gente precisa calcular esse número de mudas e nesse cálculo a gente conta também o número de mudas que podem não vingar, né? Que podem morrer, porque existe também essa porcentagem. Então precisa resolver todas essas questões, mas a gente já começou a ver isso. A gente vai entrar em contato, inclusive, com o órgão ambiental nas próximas semanas para começar a conversar, ver as possibilidades, como que vai ser, para que volte a acontecer, porque é bem importante, né? Acho que isso envolve e sensibiliza as pessoas, né? Os servidores também, enfim, é uma ação que eu também gosto bastante. E é muito legal, né? Ver os servidores todos envolvidos, indo lá, ajudando a plantar e Sim, tal. E tem muita sim, ação justamente. educativa junto com isso, já foi feito junto com crianças da rede pública também. É muito bacana. Justamente, Elise, eu penso assim, que também é uma oportunidade para que os servidores daqui possam ter acesso e conhecer algumas unidades de conservação da cidade. Geralmente são os locais onde a gente é orientado, né, a fazer plantio pelo órgão ambiental, então é parque, eu acho que a Câmara já fez um parque da Atalaia, se não me engano, eu não lembro direito, mas enfim, eu não estava aqui ainda, né? Em outras regiões, então uma possibilidade da gente trabalhar com a questão da sensibilização e educação ambiental, levando as pessoas, porque muitos moradores de Itajaí, e isso inclui servidores daqui, porque eu converso, né, com todo mundo e pergunto, não conhecem algumas unidades de conservação. Inclusive o Parque da Atalaia, por exemplo, que é um parque urbano, né, está no centro, ali no meio da cidade, e muita gente nunca visitou. Então, na verdade, a comissão, além dessa questão do plantio, a gente pensa em algumas ações para que os servidores tenham acesso a esses locais, sabe? A gente está pensando em bicicletada, em caminhada, quando as coisas derem uma melhorada, né? A gente espera que sim, né? A gente tem que ser otimista e esperançoso. A gente pensa em algumas ações nesse sentido também, sabe? Que trabalhem com a questão de saúde, não só porque a saúde ecológica, a saúde ambiental depende da nossa também, né? Então, a gente faz parte disso. Então, seria uma forma da gente sensibilizar e levar as pessoas para esses locais, sabe? Com certeza, Sabrina. Sabrina, a gente precisa fazer mais um pequeno intervalo, mas fique conosco, daqui um pouquinho a gente vai falar sobre os planos futuros da Comissão de Gestão Ambiental aqui da Câmara. É só um minuto, a gente já volta. Voltamos aqui com o Câmara Aberta, que hoje entrevista a Sabrina Schneider, presidente da Comissão de Gestão Ambiental aqui da Câmara de Vereadores de Itajaí. Sabrina, agora há pouco, no segundo bloco ainda, né, a gente comentou por alto uma ação muito legal, muito boa que esteve aqui na Câmara agora, nesse ano, durante a Semana do Meio Ambiente, que foram aqueles 3 dias de coleta de material reciclável de eletroeletrônicos. E essa ação em parceria com a Reciclavale. Foi uma ação muito legal e vocês pretendem fazer mais desse tipo de ação? Esse ponto de coleta pode se tornar fixo? Como é que é? Então, Elisa, a gente tem bastante vontade de ter ecoponto aqui na Câmara, né, na casa, não só de eletroeletrônicos, a gente tem pesquisado para ver como que a gente pode, como é a Casa do Povo, né, está aberta à comunidade, a gente pode então ser um local que é de fácil acesso, que as pessoas consigam descartar de forma correta seus resíduos. A gente pensa também na questão de lâmpadas, talvez, na questão até de óleo de cozinha. Para isso, eu estou conversando com alguns parceiros, a Reciclavale foi um deles, né, e a gente resolveu fazer então essa ação pontual para ver como que ia ser, se ia ter, né, adesão, e foi bem legal, né, nesses 3 dias a gente coletou, eu não lembro o número exato agora, mas eu acho que em torno de 300 quilos de material de eletroeletrônico. Então a gente pensa assim, em tornar esse ecoponto fixo, a gente ainda está pesquisando a melhor forma de fazer, como que vai ser, né, porque precisa pensar na questão do espaço físico também, né, mas a gente espera que isso saia do papel logo, assim. E tu falaste ali que pensa, inclusive, em fazer um ponto de coleta para
o óleo de cozinha. Muita gente não Sim, sabe ainda, né, que é extremamente danoso pro solos, pro lençol freático, quer dizer, para as muito. águas subterrâneas. E é um material que pode se converter, inclusive, em combustível. Tem muita gente usando isso para Sim. outras coisas, né? Eles, então, recentemente, assim, ó, o interessante é que muita gente que sabe, inclusive, que o óleo ele é impactante, não descarta, vai acumulando em casa, né? Vai colocando em garrafinha e vidro e vai acumulando, acumulando e às vezes não encontra ponto para deixar. Eu tive uma reunião bem recentemente, assim, com uma escola da zona rural aqui de Itajaí, que é um colega meu, que é diretor da escola agora, o Fábio, e lá eles fazem a coleta do óleo. Eles têm uma parceria com uma empresa, então foi o primeiro contato para a gente pensar em se tornar um ecoponto aqui e destinar o óleo coletado aqui para essa associação de pais e professores dessa escola, porque eles recebem, né, um valor da empresa, né, por litro de óleo. Então a gente está pensando nessas parcerias, porque a Câmara, na verdade, por causa da sua própria função, né, Ela não as tem nossas objetivo de ações. lucro. Sim, não, e as nossas ações de gestão ambiental, elas são bem voltadas para dentro, né? Pela própria nossa ação, né? Pela própria nossa função da Câmara mesmo. Então, essas parcerias com a Recicla Vale, com a escola, por exemplo, seria uma forma da gente extravasar um pouco os muros da Câmara, sabe? E a gente conseguir colocar os bracinhos para fora e causar mais impacto ainda, né? Exatamente, Social e ambiental. de fazer esse trabalho se tornar também uma extensão para a comunidade, né? Sim, justamente. Então, essa é a ideia, né? Recicla Vale é o primeiro parceiro que a gente está começando, a escola também. Então, a gente está indo, assim, aos pouquinhos avançando aí nessas E questões. desses dois projetos ou esperanças de se colocar um ecoponto aqui e fazer mais parcerias, ah, qual que é, digamos assim, no planejamento estratégico do trabalho de vocês, qual os pontos que estão mais à vista agora? Então, na verdade, assim, Elis, agora eu comecei dia 1º de junho e a gente já encarou direto a Semana do Meio Ambiente, né? Que foi meio corrido ali, várias funções. Agora a gente vai reunir essa comissão, tem integrantes que ainda não estão trabalhando presencialmente, né? Tomaram somente a primeira dose da vacina, então não estão aqui ainda. A nossa ideia era tentar reunir presencialmente, como são poucos integrantes, e agora a gente também tem uma sala, né? Além de eu estar trabalhando aqui representando a comissão exclusivamente, a gente também, a Comissão de Gestão Ambiental ganhou uma sala para a gente se reunir, para a gente trabalhar, para a gente guardar material. Então a gente resolveu que vai fazer essa reunião mesmo sem a presença física dessas pessoas que não estão aqui, elas vão participar online, né? Essa nossa nova realidade aí. E a gente vai traçar esse planejamento. Mas a gente já tem visto algumas coisas que são importantes para a gente. Né? A primeira delas é inscrever a Câmara de Vereadores na A3P. A A3P é uma agenda ambiental da administração pública. Ela é um programa do governo federal, do Ministério do Meio Ambiente. A Prefeitura de Itajaí, por exemplo, já é inscrita. A gente está tentando já tem mais de um ano, na verdade, que estamos nesse processo de inscrição. A gente está começando agora a levantar todos os documentos para enviar para eles, né? Um processo que é um pouquinho complexo, porque vai, volta de Brasília, precisa da assinatura daqui, daí volta para lá. Mas, inclusive, o nosso plano de gestão ambiental, ele tem muito, né? Os eixos da A3P são muito semelhantes, né? O do plano de gestão ambiental, porque a A3P foi um documento que inspirou o nosso plano de gestão ambiental. Foi algo que eu levei para a empresa e pedi, né? Que a gente observasse esses eixos, porque já existia essa intenção da Câmara ser inscrita. A gente também está começando, a partir disso, a gente vai pensar na nossa participação no movimento de desenvolvimento sustentável ODS de Santa Catarina. A gente também participa do selo social, né? Então a gente já escreveu projetos esse ano, relativos ao ano passado. A É gente também desculpe, Sabrina, tu tocaste na questão do selo social. O selo social é um programa aqui da prefeitura, onde geralmente se é trabalhado os objetivos do milênio, os do objetivos Belém, da Organização Mundial da Saúde, da Organização das Nações justamente. Unidas, né? E vocês hoje têm essa conquista também. Existe um Sim, integrante, um membro da comissão que representa a Câmara também na análise de todos os de projetos todos os que projetos. chegam ao selo social. Justamente, que é o Felipe, né? Então, esses seriam os primeiros passos, assim, mais burocráticos, talvez, para a gente colocar em dia, e a partir disso a gente traçar um planejamento, né, estratégico, para ver quais as ações a gente vai começar por exemplo, a questão do plantio de mudas é algo que já está anotado ali para a gente falar na reunião,
as questões dos ecopontos, né, que também é uma coisa que eu tenho muita vontade que aconteça. A partir da nossa inscrição na A3P, nessa Agenda Ambiental da Administração Pública, vão surgir muitas demandas, porque a gente tem relatórios mensais para serem preenchidos, né? Então, a gente vai precisar quantificar os resíduos que a gente descarta, a gente vai precisar sempre transferir ali pelo programa do Ministério do Meio Ambiente ponto de luz, viagens que são feitas, enfim, são vários relatórios, é bem legal. Então, daí a gente vai começar a traçar nossas ações. Mas a ideia é reunir a comissão ainda esse mês para a gente começar a pensar, né, em tudo que a gente vai fazer. Isso tudo sem descuidar daquele trabalho que tem que ser contínuo, dia a dia, de formiguinha, até porque nós temos um grande contingente de servidores efetivos, que já são da casa, já são permanentes, mas a gente também tem mais ou menos a metade do contingente de servidores, também de servidores comissionados, quer dizer, pessoal que assessora os gabinetes, dos vereadores, que fica mudando, né? Muda, cada gestão pelo menos muda. Então tem que ser feito todo um acompanhamento e um reforço dessa educação ambiental aqui dentro do próprio espaço legislativo. Justamente, algo que, como eu falei, é contínuo e permanente. A gente, inclusive, tem um manual de boas práticas, né, que a comissão fez quando a gente começou, que é para ser entregue para todo servidor que entra, né, esses que transitam aqui, né, que ficam um tempo e saem, voltam às vezes. Então, a gente quer melhorar esse nosso manual de boas práticas, a gente quer tornar ele mais acessível para as pessoas, a gente quer que as pessoas realmente leiam ele, né, não só recebam virtualmente e ignorem, que elas tenham vontade de ter acesso a esse material, que compartilhem, que falem sobre isso. Então, assim, a gente tem um longo trabalho pela frente, na verdade. Eu até falei para o presidente, né, quando eu fui solicitar, né, que o integrante da comissão trabalhasse exclusivamente com isso, que era muito desafiador, porque a gente tem muito para fazer. A gente já fez bastante coisa, assim, né? Se for observar, desde 2015 a gente vem passando por um processo de evolução bem bacana, assim, aqui na casa, mas ainda tem muito a ser feito, sabe? Então, eu assumo essa função agora com um pouco de ansiedade, assim, expectativa, né? Dá um pouquinho de medo também, porque eu vejo o montante de coisas que a gente tem ainda para realizar. A responsabilidade que vai ficar com você é muito grande. Sim, é muito, né? Mas, na verdade, assim, também fico muito tranquila porque a comissão é demais, assim, sabe? Todos os colegas são incríveis, cada um na sua área e, cara, a gente se ajuda demais e todo mundo contribui, é um trabalho realmente de equipe que é muito especial para mim, assim, porque eu acho que a educação ambiental já começa ali, sabe? Dentro da própria comissão, né? Na forma como a gente trabalha, como a gente se comunica. Então, não adianta eu querer falar sobre educação ambiental para os servidores se a gente não pratica isso no próprio grupo, né? Nesse pequeno grupo que vai fazer um trabalho ali de formiguinha e tal, vai disseminar essa cultura por todos os níveis aí da instituição. Mas eu imagino que há de chegar o dia em que a gente seremos todos muito conscientes e fazendo realmente aquilo que é o correto em todos os níveis. A gente sempre tem que ficar se aprimorando, buscando novos conhecimentos, mas acho que nós estamos no caminho certo e bem conduzidos por vocês. Isa, eu falo para o Felipe isso sempre, assim, que eu espero que um dia a gestão ambiental não precise nem mais de comissão, que seja algo tão enraizado, tão, sabe, dentro da instituição, uma cultura tão forte, que seja algo natural para todo mundo, né? A gente, toda ação, toda compra, contratação, tudo isso esteja ali permeado pela sustentabilidade, a gente não precise mais ter alguém específico lidando com isso, sabe? Que seja comum em todos os que seja uma níveis aí preocupação da Câmara. Que seja uma preocupação de todos, com certeza. Justamente. Sabrina, olha, muito obrigada pela tua participação aqui, parabéns pelo teu trabalho, tá? E esteja à vontade para voltar sempre que necessário, sempre que você achar que deve utilizar a TV aqui também para esse processo de educação ambiental. Elis, super agradeço o pessoal, toda a equipe aí da TV, que eu adoro, todo mundo, e com certeza a gente vai voltar, porque no decorrer do ano a gente vai realizando as ações e a gente vai querer comunicar isso para as pessoas, que também é bem importante, né, que a gente faça e que as pessoas, não só os servidores, mas que a comunidade veja o que a gente está fazendo, o que está acontecendo aqui. Alô, muito obrigada, viu? E muito obrigada a você que nos acompanha também. Continue conosco assistindo a nossa programação no canal 14 da NET e também no YouTube da Câmara de Vereadores de Itajaí. Até o próximo Câmara Aberta.